Não, começar, né? Não. Vamos lá. Boa noite a todos. Muito boa noite Cadê a o slide? todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão conseguindo me escutar? Estamos sim. Pronto, então vamos para frente. Gente, nas últimas aulas, certo? A gente veio falando sobre o desenvolvimento. Pronto? Alô? Vocês estão me escutando? Estamos sim. Sim. Professor. Tem uma hora que dá uma travada, e aí eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar ou não. Então, vamos lá. Pede só para o pessoal desligar aí os microfones. Pronto, deixa eu desligar aqui para todo mundo. Deu certo. Então, assim, nas últimas aulas, a gente veio falando sobre sobre os diversos tipos, né, de aprendizagem motora, né, sobre essas questões deixa eu só puxar aqui das aulas anteriores, né, da aula passada. A gente veio falando sobre o padrão motor, né, na aula passada. A gente falou sobre a marcha, né, e hoje a gente vai dar prosseguimento e dar continuidade. Tá? Então, assim, o que é que a gente entende, por exemplo, por motricidade, né? Por motricidade. Deixa só eu gerenciar aqui minhas permissões, que tem uma galera aí que já me botou mudo, e teve uma galera que já está passando os slides. Eu preciso só gerenciar aqui minhas coisas, porque senão o pessoal vai passar os slides para mim e eu vou ficar louco. A gente vai falar sobre o que, professor? Não ouviu o senhor falando. Hoje nós vamos falar sobre a motricidade humana, né? Alguns modelos sobre motricidade humana. E dentro desses modelos, né, de motricidade humana, a gente vai falar sobre movimento, né? Primeiro, para a gente começar a entender o que é a motricidade humana, é preciso a gente entender que movimentar-se é uma ação, pode parecer simples, né? Pode parecer um conceito até relativamente banal, mas movimentar-se significa uma ação de mover um ou mais segmentos anatômicos, né? E efetuar um movimento, ele é próprio da motricidade humana, isto é, relacionar seus ajustes e funções nervosas que direcionam estímulos às reações musculares que comportam atos voluntários ou instintivos do corpo humano. A gente viu durante toda essa nossa parte, né, da motricidade humana, e vimos, principalmente lá na pirâmide de Galahu, né, que o indivíduo ele passa por algumas fases e alguns estágios da motricidade humana, certo? E esses estágios, quando a gente fala sobre movimentos instintivos, a gente está falando sobre aqueles movimentos reflexos, né, que a gente tem logo no início da nossa vida, né? A gente sabe que logo no início da nossa vida, né, logo que a gente nasce, a gente tem até os 4 meses de idade puro reflexo, né? Os bebês, eles não vão se movimentar por consciência, mas sim por uma questão reflexa, né? Existe o reflexo de sugar, né? Quando as crianças elas estão querendo se alimentar. Existe o reflexo também da apreensão, né? Enquanto as crianças elas estão estimulado, né? Quando as crianças elas são estimuladas no toque, elas imediatamente fazem a apreensão, seja uma apreensão manual ou seja uma apreensão
podal, né? Ou podálica, com os pés, tá? Seja aquele movimento reflexo de você segurar e soltar e a criança vai e tem esse movimento, né, de reflexo. Enfim, e aos poucos, né, ainda fazendo uma comparação com aquela ampulheta de Galahu, aos poucos o indivíduo ele vai amadurecendo, né, principalmente em relação ao seu sistema nervoso central, ele vai começando a amadurecer e a se desenvolver, né? E ao longo do tempo, esse indivíduo, ele vai tendo movimentos mais precisos, né? Os movimentos reflexos, eles vão como é que eu vou falar? Se extinguindo, né? Vamos dizer assim, da fase do indivíduo, e até que ele tem movimentos mais conscientes, movimentos voluntários. E esses movimentos voluntários, eles são típicos, né, do desenvolvimento do padrão motor, né, e do desenvolvimento também do indivíduo, seja em relação ao desenvolvimento biológico ou fisiológico, tá? Ou seja, do desenvolvimento mais socioambiental. Então, o indivíduo, ele, como a gente já viu, né? Ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, tá? E à medida desse desenvolvimento, ele vai amadurecendo. Então, ele amadurece para que ele tenha o máximo, né, de eficiência e eficácia com relação aos movimentos que vão sendo desenvolvidos a partir das fases desse indivíduo, tá? Então, dentro desse aspecto, né, dentro desse aspecto do movimentar-se, vou passar aqui os slides aqui um pouquinho, dentro desse aspecto do movimentar-se, esse movimento, né, esse padrão de movimento do indivíduo, ele sofre, né, influências do meio externo, como a gente já havia falado, e, ao mesmo tempo, ele vai se desenvolvendo por ele próprio, né? Então, a gente tem aí alguns conceitos a gente entender, e o primeiro conceito ele vem sobre habilidade motora, né? E o que é uma habilidade motora? Habilidade motora é toda a ação proposital com finalidade exclusiva a ser obtida e desempenhada de modo harmonioso, conciso, com eficácia motora, fisiológica e social. Isso tudo é denominado habilidade motora. Ou seja, o indivíduo ele tem alguns movimentos, né? E esses movimentos acontecem dentro de um padrão, como a gente viu agora na aula passada, a marcha, né? Nossa caminhada, tá? E essas habilidades motoras, elas podem ser desenvolvidas, né? Elas vão ser desenvolvidas ao longo do tempo, de um modo natural, mas elas podem ser objetivo mais específico. Por exemplo, um jogo de futebol, por exemplo, existem algumas habilidades motoras que são específicas da modalidade. Pois não, Paulo Eduardo? Boa noite. Ô, professor, boa noite. É porque não está aparecendo os slides para mim e para algumas pessoas do chat aí também. Cara, tenta... Hoje nossa plataforma está bem complicada. A minha mas eu sugiro agora. Eu sugiro que vocês entrem no... Eu sugiro que vocês saiam um pouquinho do coisa, ou então atualizem a tela de vocês, que aí eu acredito que dê certo,
Tá bom? Professor, Opa, boa noite. por favor, tem como o senhor dizer em qual slide o senhor está? Porque dá para acompanhar, se o senhor disser em qual slide está, a pessoa Nós vai e estamos bate no aí. slide, pronto, nós estamos no slide número 4, Show. certo? Onde fala sobre Professor. habilidade motora. Oi, pois não. Boa noite. O meu também não estava aparecendo, eu saí do aplicativo e entrei de novo, aí deu certo. Pronto, normalmente acontece isso, aí as pessoas saem e voltam e dá certo, viu? É porque tá travando Então, muito. tá, hoje tá um espetáculo, meu amigo. Professor? Hoje a plataforma tá uma... Oi, pois não, boa noite. Rapaz, professor, esse negócio tá ruim demais. Vamos lá, olha, nós vamos começar a nos organizar da seguinte forma, certo? Sei que muita gente está com problema de acessar a plataforma, inclusive eu também tive problema de acessar a plataforma, certo? Mas a gente não vai resolver vocês me perguntando as coisas, perguntando as coisas que não são da matéria. Então, assim, se você está com problema, então você tenta sair um pouco, tá? Você sai um pouco do sistema e depois retorna, tá? E aí você acredita que... Ou então atualiza a página, tá ok? E aí vai dar certo. Porque se cada um aqui for ficar... A presença da gente é garantida, né? Para mim, não. A pessoa não está aparecendo para mim, não. Está aparecendo para mim, não. Aí eu acabo não dando aula e, enfim, a gente vai ficar mais prejudicado do que já está, tá bom? Todos os acessos de vocês, eles são registrados, tá? É por isso que a gente não faz chamada, porque todos os acessos de vocês, eles estão registrados. No final da aula, hoje, mais tarde, né? Porque depois dessa aula aqui eu emendo já em outra. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou enviar num PDF, como é que chega para a gente o registro da entrada e da saída de vocês, para vocês entenderem como é que funciona. Beleza? Aí eu mando lá no grupo lá do WhatsApp. Ok? Vamos lá. Rafael, boa noite, querido. Quer perguntar alguma coisa? Boa noite, professor. Era só dar uma dica mesmo. Sim. A galera que tiver o material em PDF, é só abrir o material, que a janela aqui que o professor fica falando, fica minimizada no cantinho da tela do celular e dá para acompanhar. Massa, obrigado, querido. Vamos lá. Então, assim, voltando, né? Voltando à nossa questão, essas habilidades motoras, tá? Que vão sendo, né, desenvolvidas ao longo da nossa vida, existe até um limiar, né? Existe um limiar para esse desenvolvimento, né? Mais ou menos por volta dos 20 a 25 anos de idade, o indivíduo ele chega no auge, né, da eficiência das habilidades motoras, tá? E após isso ele vai sofrendo um declínio. Esse declínio ele acontece até mesmo por conta da idade, né? As pessoas vão ficando mais velhas, tá? E vão e vão perdendo certas habilidades que tinham antes, né? Ou a eficiência ou a eficácia das habilidades que, porventura, viriam a ser mais desenvolvidas, certo? Então, o que ocorre? Esses conjuntos, né, o conjunto desses movimentos temporal, espacialmente organizados, eles têm um objetivo comum a ser atingido. O que eu quero dizer com isso? Que esses padrões de movimento, né, sejam movimentos de membros superiores, membros inferiores, de algum movimento cefálico ou movimento de tronco, eles têm um objetivo em comum ao ser alcançado quando você realiza esse movimento, né? Quando eu bato, por exemplo, quando eu estou realizando esse movimento de bater palma, tá? Eu tenho um movimento, eu tenho uma habilidade motora sendo desenvolvida, certo? E eu tenho um objetivo com relação a ele. Para ser mais claro, né? Para ser mais claro, a gente vai passar agora para o próximo slide, o slide número 5, para quem está acompanhando, certo?
E a gente vai começar a entender e a ver, por exemplo, que existem alguns movimentos, né? Vamos dizer assim, algumas habilidades motoras a serem desenvolvidas, certo? E essas habilidades motoras, elas são adquiridas por meio de aprendizagem própria, né? Elas vão aprendendo por si só. E são atividades básicas. Como saltar. Quando a gente fala habilidades motoras naturais, tá? São aquelas habilidades motoras que elas vêm nos vamos dizer assim, desde a pré-história, né? Desde lá da pré-história, desde que o homem é homem, o indivíduo ele anda, ele corre, ele rola, ele salta, ele lança, ele se equilibra, ele se agarra, certo? Enfim, todos esses movimentos que a gente vai chamar assim, movimentos naturais, certo? Que vão desenvolver e vão, como é que eu vou falar? Conceituar, certo? Essas habilidades motoras naturais. Por que são naturais? Porque a gente vai aprendendo, conforme a gente vai crescendo e desenvolvendo, por nós mesmos. Diferente, por exemplo, como esse rapaz aí, que está driblando a bola de basquete, né? E a gente vai... Coloquei alguns GIFs aí, relacionados a habilidades motoras específicas, mas o que são essas habilidades motoras específicas? Elas são movimentos, certo? Treináveis e treinados para a realização de um objetivo comum. Por exemplo, esse rapaz aí que está batendo bola aí, driblando a bola de basquete, número 7, tá? Ele tem um objetivo comum, que é driblar a bola, certo? Seja em progressão, ou seja de uma forma estática, mas o objetivo que ele está tendo é de driblar a bola, que é um gesto específico, que é um fundamento específico para o basquetebol, tá? Já essa moça aí, que ela está controlando a bola, né? Voltando para o rapaz do basquete, né? Do número 7. Então, ele está usando aí uma organização espacial e também temporal, né? Para driblar a bola e a bola voltar para a mão dele, né? Já essa moça aí, que está driblando a bola com a ponta... Aliás, driblando não, perdão, equilibrando a bola com a ponta do dedo, ela está usando outra habilidade motora, né? Que é o equilíbrio, certo? E ela está usando com muita propriedade, que a bola não cai, a bola está girando, 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 e a bola não cai, certo? Ela não está usando força, mas ela está usando equilíbrio. Atenção, mas esse equilíbrio que ela está usando aí, ele é treinável? Com certeza. Qualquer pessoa que treinar vai fazer o que esse rapaz número 7 está fazendo. Qualquer pessoa que treinar vai fazer o que essa moça aí está fazendo, equilibrando a bola na ponta do dedo, tá? Mesma coisa também esse rapaz arremessando a bola na cesta, tá? O arremesso é uma habilidade motora específica para o basquetebol. O passe que aqueles dois rapazes estão fazendo também é uma habilidade motora específica para o basquetebol, certo? Nesses casos. Mas eu também tenho habilidades motoras específicas, por exemplo, para o balé, né? Para a natação, para o handebol, para o tá? Para o próprio atletismo, o atletismo é um esporte que explora bem essas habilidades motoras naturais, mas temos fundamentos também, habilidade específica para o atletismo. Deu para entender o que são habilidades motoras? Sim, professor. Beleza? Tranquilo? Dá para identificar habilidades motoras naturais e habilidades motoras específicas? Perfeito, professor. Perfeito. Vamos lá. Gente,
quero abrir só um parênteses aqui, certo? Um adendo, parênteses, um espaço. E assim, eu sei que vocês muitos de vocês, inclusive, já fizeram a avaliação de vocês lá no portal, né? Lá no ambiente virtual, certo? Mas essa disciplina, gente, eu classifico as disciplinas da faculdade em três tipos. Nós temos disciplinas que a gente, enquanto aluno, certo? A gente classifica essas disciplinas em 3 tipos. O primeiro tipo são as disciplinas mais importantes do curso, tá? Em primeiro lugar, as disciplinas mais importantes do curso, como anatomia, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, fisiologia do exercício, musculação, treinamento esportivo, tudo. Existem um outro grupo de disciplinas que são disciplinas técnicas, né? São disciplinas que eu tenho que fazer, senão não me formo, como atletismo, vôlei, basquete, handebol, futsal, futebol de campo, né? São disciplinas técnicas, você tem que fazer, medidas de avaliação, etc. E tem umas disciplinas que a gente vai classificar como disciplinas é o jeito. Por que eu digo que disciplinas é o jeito? Porque se fosse para você escolher, você não escolheria. Né? Por exemplo, as GIAs, por exemplo. Filosofia, né, sociologia, antropologia, etc. Informática. Tem algumas, né? Que, enfim, e vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas no auge dos meus gratos, né, que eu agora no dia 5 de agosto eu vou completar 26 anos de profissão, se Deus quiser. No auge desses meus anos, eu percebi que depois que eu me formei, essa tríade de importância, ela vira. Ela vira. E aí o que acontece? Aquela fisiologia, anatomia, etc., que eu considerava em primeiro plano, ela vem para cá. Aquela disciplina técnica, que continua sendo técnica, ela vai ser tão importante. Mas essas disciplinas que a gente considera o jeito, são 90% da nossa, como é que eu vou falar? Da nossa prática laboral. Então, valorizem as disciplinas, certo? Valorizem as disciplinas. Tratem delas com carinho, porque vira e mexe, principalmente depois de formado, a gente vai ter que voltar um pouquinho para rever certos conceitos que a gente não tinha, principalmente, falando agora dessa disciplina, quando nós vamos trabalhar com crianças, jovens e adolescentes, e também com iniciação desportiva. Seja iniciação esportiva para crianças, jovens ou adultos, certo? Então, assim, tratem dessa disciplina também com carinho, porque é muito importante. Sei que muitos de vocês aí já devem até ter passado na disciplina, né? Porque já fizeram a avaliação lá do ambiente virtual, mas guardem com carinho essas informações que são muito importantes para o desenvolvimento da sua vida profissional. Ok? Então, vamos lá. Ficou claro, gente, aí o que é uma habilidade motora e o que é uma habilidade motora natural e específica? Massa, vamos lá. Então, assim, dentro dessas habilidades motoras, né,
ainda conceituando, então, assim, dentro desses conceitos, né, que a gente está vendo hoje aí, nós vamos ver agora o conceito de capacidade motora, tá? O que é a capacidade motora? Ela pode ser compreendida como um componente do rendimento físico, tá? Ela é um componente de potencializar a habilidade motora que a gente entendeu agora há pouco. Então, nós temos como habilidades motoras andar, correr, se equilibrar, segurar, agarrar, lançar, enfim. Nós temos várias habilidades motoras, né? Naturais ou específicas. E a capacidade motora, ela vem para potencializar, né? Ou dar mais eficiência e mais eficácia às habilidades motoras que eu apresentei agora há pouco para vocês. Ou seja, elas são em 5, tá? Nós temos a resistência, seja ela resistência muscular localizada, tá? Ou a resistência geral, certo? Que é a resistência muscular localizada. É você realizar com o máximo de eficácia, né, o movimento dentro de um grupo muscular, certo? Ou de grupos musculares específicos, tá? Nós temos também a resistência geral, que ela entra numa resistência orgânica também, com relação à resistência aeróbia, né? E a outra é uma resistência anaeróbia, né? Nós temos a força, a flexibilidade, a agilidade e a velocidade. Então, todas essas capacidades motoras, elas podem ser potencializadas, elas podem potencializar, melhor dizendo, elas podem potencializar as habilidades motoras que a gente viu agora há pouco, certo? Então, assim, nós podemos pegar, por exemplo, uma caminhada e apresentar e potencializar essa caminhada na sua força, sim ou não? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Essa simples caminhada, esse simples andar, certo? Eu posso desenvolver agilidade e velocidade nessa simples caminhada que eu vou dar? Sim. Sim. Pode sim, professor. Então, tudo que eu puder potencializar as minhas habilidades motoras, a gente vai chamar de capacidade motora. Ok? E essa capacidade motora, como a gente já está vendo aí no texto, ela pode ser compreendida como componentes do rendimento físico. E são elas que nós utilizamos para realizar os mais diversos movimentos da nossa vida. Até porque, por exemplo, supondo que eu esteja aqui com esse meu bastão aqui de selfie, e daí ele vai, por exemplo, ele está encostado aqui, ele vai caindo. Então, eu já uso a minha agilidade para tentar segurar esse objeto que vai caindo no chão, certo? Para quê? Para eu tentar segurar. Olha só como é que funciona. Segurar é uma habilidade motora natural. Concordam comigo ou não? Sim. Sim. Sim, é uma habilidade motora natural. Só que se ele for caindo no chão, ele está aqui na minha mesa, se ele for caindo no chão e eu conseguir pegar antes dele cair no chão, eu usei ou não a capacidade motora para potencializar a minha habilidade natural? Reflexo. Sim. Reflexo, não. Vamos esquecer essa história de reflexo. Quem falou reflexo aí? Quem foi? Você usou a agilidade. Pronto, vamos lá. Quem falou reflexo?
É tempo de reação. Exatamente. O reflexo é quando a gente olha no espelho, ou quando a gente ainda é bebê. Aí a gente tem movimentos reflexos. Mas o que a gente tem, por exemplo, no esporte, muitos, mas eu não condeno vocês. Não condeno de jeito nenhum, porque a gente fala o que a gente escuta. Então, muita gente, por exemplo, o meu grande goleiro, Richard. O Richard hoje ele está fazendo um excelente trabalho, certo? E por 2 vezes seguidas, naquele jogo da Sul-Americana, ele fez 2 defesas que o cara fez assim, no reflexo. Não foi reflexo. Aquilo ali é uma velocidade, é um tempo de reação. Então, aquilo ali, aquele movimento que ele faz, não chega a ser nem cortical, é reflexo medular. Então, porque o estímulo não vai nem lá da medula, até inclusive do córtex medular, já vem o reflexo de volta para ele tentar defender. Aquilo ali é treino, certo? Ele usou uma habilidade motora de saltar, por exemplo, ou defender, colocar os braços, de uma forma ágil e veloz. Ou seja, usou capacidades motoras para desenvolver a habilidade específica que ele tem no futebol. Por não, Carlos Alexandre? Boa noite, amado. Boa noite, meu querido. Eu não vou falar do meu goleiro Felipe Alves, não, porque não está em pauta, mas é só... Deixa eu só falar aqui do Felipe. O Felipe Alves, ele é um excelente goleiro. Eu queria o Felipe Alves no meu time. Qualquer um queria o Felipe Alves no seu time. Principalmente com a habilidade motora específica que ele tem usando os pés. Com certeza. É um treinamento, professor, que quando eu treinava salão, é um treinamento muito legal que o pessoal dizia que é reflexo, Porque a gente fala... Tu fala de onde? Fortaleza? De Fortaleza. Tu treinava onde? Eu treinava no Barcelona, Penharol, ali na Sargento Hermínio, time do Neto. Conhece? É o time do Neto, né? O Neto eu conheço demais. O Neto é meu irmão. O Neto é meu irmão de igreja, é meu irmão do coração. Foi meu aluno também. Da Igreja Batista. O Ramonzinho, ele viajou agora, para assumir a comissão técnica, agora também. O Igor Sabiá, que está no Barcelona, ele é da minha época, que ele é de 82. Tinha um treino lá do goleiro, que era tão legal, que é aquele fundamento que o goleiro fica de costa, e a bola era rolada para a gente bater no goleiro, ele virava de uma vez, ele batia só palma. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse treinamento aí, não sei se você já deve ter escutado falar do Lavoisier, ex-goleiro da seleção brasileira. Lavoisier da seleção. O homem é monstro. Pois é. Eu tenho um grande amigo, professor Evaldo Wellington, mais conhecido como Marrom, certo? Que ele fazia esse treino de goleiro, certo? Junto com o Fabiano Baleia, lá naquele colégio ali na Parangaba, que eu esqueci o nome ali. Enfim, só que com as luzes apagadas. Professor, é um treinamento monstro. O goleiro, a agilidade do goleiro é excepcional, é imenso, porque é só pancada. No salão, o senhor sabe, não é diferente do campo, tem uma distância, mas no salão é muito rápido. Tá cortando? Mas, sim, imagina isso aí no tênis de mesa. Isso. Que são movimentos específicos, um movimento de top spin, um movimento, não sei se tem alguém aqui que é do tênis de mesa, do movimento de backhand, de forehand, de top spin, de saque, defesa, de girada de raquete, porque, para quem não sabe, deixa eu pegar aqui minha raquete aqui. Para quem não sabe, o tênis de mesa, certo? Tem uma borracha que é para ataque e outra borracha que é para você colocar o efeito, que é para defesa e colocar os efeitos nela, certo? Eu não sabia então, assim, disso, não. Oi? Engraçado. Pois tem alguns... Sabia essa profissão, não.
Pronto. E existem duas pegadas também, né? Essa pegada clássica, que é a pegada que eu faço, né? E tem outra raquete também, que é uma raquete mais específica, que é uma raquete que a galera pega aqui, tipo caneteiro, tá? Eu não gosto muito, eu particularmente não gosto dessa pegada. Minhas raquetes são todas pegadas clássicas. Então, assim, não estamos mudando de assunto, não estamos falando sobre esse assunto, nós estamos falando sobre... Exatamente, só que eu estou saindo do esporte convencional que a gente tem cultural, entrando em esportes mais específicos, né? Por exemplo, como o squash também, o badminton, né? Que são movimentos precisos de velocidade, agilidade e resistência também, e que você vai também trabalhar flexibilidade, enfim, todas essas capacidades motoras, que as capacidades motoras são treináveis dentro da prática do basquete, dentro da prática do desporto de uma forma geral, certo? Foi aí, professor. Eu acho que a gente já se viu pelas igrejas aí, viu? Deve ter sido. Tu deve ter andado lá na Igreja Batista em Monte Castelo. Aí você tá... é de lá mesmo. Você está falando de uma igreja que é mãe da nossa igreja. Pronto, beleza. Depois, já a gente conversa mais sobre isso. Deixa só o Gilmar falar aqui agora. Boa noite, Gilmar. Professor, boa noite, galera. Boa noite, querido. Tá me ouvindo? Firme e forte. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Tá pegando aí, você falou aí, né, do treinamento com luz apagada, não é isso que você falou agora? Sim. Pronto. Claro que você conhece, muitos da nossa época conhecem o Pelé do basquetebol nos Estados Unidos, que foi o Michael Jordan, né? Sim. Ele conta que enquanto a galera treinava naquele período, naquele horário normal, eles iam para embora, né? Descansar e tal, ele ficava treinando e ele fazia o seguinte: para ele se tornar o que ele se tornou, o treinamento dele foi primordial na vida dele. Ele chegava cedo, de madrugada, no ginásio, não tinha ninguém, ele relata que só tinha os ratos e as baratas, né? E ele ficava lançando as bolas de 3, e ele foi aprimorando tanto aquilo que em um determinado momento ele começou a arremessar essas bolas do garrafão, as de 3 e tal, de olhos fechados, e ele fazia a cesta. E assim, ele aprimorou a técnica dele e ele se tornou o que ele é hoje. Muito obrigado. Nada. E aí, essa habilidade motora específica do arremesso, a gente volta um pouquinho no slide e a gente percebe que o que é essa habilidade motora? É um conjunto de movimentos temporais e espacialmente organizados, ou seja, tem uma questão de espaço e tempo, tá? Para que você tenha o desenvolvimento disso. E como diz o ditado, a prática leva à perfeição, né? Enfim, e aí a gente vai falar um pouquinho agora, antes de eu passar a palavra para o Rafael. Rafael, já eu passo a palavra para ti, ok? E daí a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento motor, certo? E o desenvolvimento motor, ele refere-se a mudanças no comportamento motor relacionadas à idade. Ou seja, por exemplo, o menino falou agora há pouco aí, da época que treinava no gol, só que imagina só, eu fazer esse tipo de treinamento que a gente está falando agora há pouco, com uma criança de 7 anos. Você não vai fazer negócio desse. Por quê? Porque o tipo de treinamento para aquela faixa etária é um. O tipo de treinamento para uma criança de 9 anos é outro, de 15 e do 17 para cima, aí ficar à vontade. Mas por que isso tem que ser gradativo? Porque o desenvolvimento motor vai se organizando de acordo com a evolução e a maturidade e o desenvolvimento biológico do indivíduo também. Ele é um processo sequencial, né? Ele não pode ser estagnado. O mesmo treinamento que um indivíduo de 17 anos faz,
não é para ser o mesmo treinamento de uma criança de 7 anos, tá? Então, tudo isso é sequencial, relacionado com a idade, né? E isso é uma sequência progressiva, né? E acumulativa também, em relação ao nível de esforço também. Pois não, Rafael? Boa noite, querido. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Voltando aqui só um pouquinho o belo nosso colega aí acabou de citar, né, sobre o Jordan. Aí eu vou citar aqui o exemplo do nosso Jordan aqui do Brasil, né, que é o Oscar Schmidt, né? O Oscar Schmidt, ele odeia ser chamado de mão santa, né? Porque ele, nas entrevistas, ele fala que treinou tanto para chegar na perfeição que ele chegou, que ele não aceita ser chamado de mão santa, né? Aí a gente pode ver, professor, acho que o senhor vai se lembrar daquele Pan-Americano, né? Que o Brasil foi o único país no mundo a ganhar dos Estados Unidos lá dentro, onde... Eu tenho lapsos de memória daquele jogo, porque foi em Indianápolis em 1982. Então, assim, foi em 82. Foi antes da Olimpíada de Los Angeles. Então, assim, eu tinha 6 anos de idade. Mas, assim, eu lembro de cada detalhe daquele jogo, mas depois, né? Porque depois eu já assisti aquele jogo ali 70 vezes. E é fantástico. Sério mesmo, não estou brincando. Já assisti aquele jogo ali 70 vezes, não. Estou exagerando, né? É uma hipérbole. Mas assim, umas 20, umas vezes, chegando a 30, já assisti. Sem brincadeira. Para completar, professor, essa parte do Oscar, né, que ele cita que não gosta de ser chamado de mão santa porque ele treinou absurdamente para poder chegar no patamar onde ele chegou de perfeição, né, na parte motora dele. E lembrar também que, além do Brasil, né, ter sido o único país do mundo a ganhar em cima dos caras lá, foi a partir desse momento que as seleções tiveram a noção do que era arremesso de 3, né, com a nossa seleção brasileira. Até então, nesse período, era mais arremesso de 2. Quando o Brasil chegou, que foi para a final, que começou a meter aquelas bolas de 3, foi a partir daí que começou uma evolução de treinamento para a bola de 3, porque não se tinha. Rafael, vou fazer uma análise próxima do que você está falando, mas vou falar sobre outra modalidade. Vou falar sobre o atletismo, certo? O que você está falando aí é a mesma coisa que a equipe de revezamento do Brasil fez com relação ao atletismo. A galera só se preocupava em correr, não se preocupava na passagem do bastão. E o Brasil é um país especialista nessa passagem de bastão, inclusive com técnicas que são estudadas por outros países, copiando o estilo brasileiro de passagem de bastão. E foi por isso que desenvolveu também a questão da velocidade. Beleza? Vantier, boa noite, querido. Vantier, boa noite. Daqui a pouco o Vantier fala. Então, vamos lá. Também os times não tinham viagem. Você pode falar sobre isso também? Não escutei, Vantier. Por gentileza, repete. Vantier, eu não escutei tua pergunta. Por favor, tu pode repetir? Eu estou com dificuldade de escutar a pergunta do Vantier. Vantier, se tu puder fazer a tua pergunta pelo chat, eu agradeço. Ok? Enfim, vamos lá. Alguns fatores eles vão influenciar, né, sobre esse desempenho motor, que é o processo da maturação, que a gente já falou em aulas passadas, o aspecto da motivação também,
Existem alguns indivíduos que só jogam, só rendem se tiver arquibancada. Se não tiver ninguém, não rende. Ou tem outros que já são o contrário, né? Tem gente que só joga se for cobrado pelo técnico. Eu tinha um atleta que ela, infelizmente, não está mais entre nós, né? E que ela exigia, ela pedia, por favor, tu tem que ficar me cobrando. E, se for possível, até me esculhambar para eu poder render, porque senão não vou render. Aí, enfim. Eu sei que... eu sei que de vez em quando, às vezes eu pesava até mais a língua do que eu devia, mas ela rendia dessa forma, né? Ela rendia dessa forma. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, né? Tem uma idiosincrasia, que a gente chama, que é o conjunto das características de cada um, tá? O nível de educação também, né? A educação que a gente está falando de educação formal, certo? Ele vai influenciar também no desempenho motor, até porque, por exemplo, eu estava assistindo ontem uma entrevista que o Romário deu já foi em 2019, e aí a gente estava falando, e ele estava falando sobre fuga de concentração, etc, etc. Hoje, o nível dos atletas não está mais para fugir de concentração, pelo contrário. Hoje, a especificidade do treino é muito exacerbada. Então, não tem como essa história de fugir da concentração, etc. Tá? Hoje é todo mundo muito tecnicista, hoje todo mundo muito regrado. O ambiente também vai influenciar, né? Por exemplo, na Olimpíada de Pequim, houve desidratações severas, agudas, severas, dentro das piscinas, né? Só para você ter ideia. Aliás, da piscina não, porque a piscina ela é mais controlada, mas na maratona aquática, atletas eles tiveram desidratação por conta da temperatura da água, né? E outro fator também que vai influenciar sobre o desempenho motor é, inclusive, o próprio treinamento, né? Ou seja, se você treina mais, você rende mais. Se você treina menos, você vai render menos, né? E aí a gente chama de uma equivalência motora, tá? Para a gente fechar aqui alguns conceitos que a gente vai precisar de agora para frente, né? Então, a equivalência motora é uma característica própria de indivíduos hábeis. Nós temos um surfista aqui, não sei quem, mas não sei o nome dele, acabou me fugindo da memória. Mas essa equivalência motora... Gabriel né? Medina. Oi? Gabriel Medina. Não, mas nós temos um surfista aqui também na nossa turma. Então, assim, você utiliza todas essas vamos dizer assim, essas valências físicas, nessas capacidades motoras, junto com habilidades motoras específicas, certo? Dentro de um padrão para atingir uma precisão, certo? Quando, por exemplo, falaram agora há pouco do Oscar e do Michael Jordan, certo? Era em relação a essa característica, né, de equivalência motora, porque aí eu pego reações, situações diversas, né? Por exemplo, como estão falando aqui sobre o vôlei de praia aqui no chat, né? E o vôlei... Oi. Professor, vou precisar sair, tá bom? Não, meu amor, pode ficar à vontade, certo? Então, assim, e daí a gente pega situações diversas, tá? Para utilizar no desempenho e no bom funcionamento daquele padrão de movimento. Essa é o que a gente vai chamar de equivalência motora, tá? Daniela, boa noite, querida. Tu queria falar? Daniela, boa noite. Bom, enquanto a Daniela não se manifesta, vou falar aqui sobre o Vantier, que ele falou sobre o ataque, saque-viagem, né? Que inovou a modalidade.
realmente é verdade. Realmente o saque viagem vem de uma forma assim evolutiva, né, nos padrões. Hoje é considerado como um primeiro ataque, né, no voleibol. E daí ele veio nesse processo mesmo de desenvolvimento do esporte, com a situação de força, tempo de bola, espaço temporal, etc. Tá bom? Deixa eu ver mais quem aqui tá pra gente Eu fechar. jogo vôlei, professor. É verdade? De quadra ou praia? De quadra. Estou um pouco afastada por conta da pandemia, fiquei um pouco sedentária. Vamos formar um timezinho para a gente disputar os Jogos Universitários. Vem para falar que aqui tá tudo liberado. Tudo ok por aqui, gente? Tudo certo hoje? Professor. Só as plataformas que estavam ruins, mas tudo deu certo, graças a Deus. Mas vai dar certo, se Deus quiser. A gente, com fé em Deus, vai dar certo. Na igreja, né? Conversar. Perfeito. Gente, ficamos... Já liberou as aulas presenciais, né, pô? Oi? Não ouvi. Professor? Sim. Eu ouvi não sei o que de aulas presenciais. Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada ao decreto. O decreto, ele liberou, né? Aulas práticas está liberado. Mas entenda uma coisa. Entre o real e o ideal, a gente precisa ponderar. Não é porque está liberado, não é porque está liberado, por exemplo, que a gente vai sair fazendo tudo. Por exemplo, eu tenho uma disciplina de voleibol em que a galera tá louca para ir para a quadra, para a prática. Só que é o tipo da coisa. Tem condição? Tem que ter uma bola para cada um. Porque dentro do decreto que a gente tem que seguir, é vedado a permuta de equipamento. Então, como é que eu vou fazer o toque para um colega e para outro? Tu tá entendendo? Porque eu tenho que trocar equipamento. Então, realmente é uma situação que a gente precisa, dentro do ideal, a gente precisa ter, o real. Porque entre ter aula, todo mundo quer ter aula, lógico, mas também todo mundo quer viver. Não é não? Professor, Com certeza. É isso aí mesmo. São Paulo, Vamos esperar. Vamos, não custa nada. A gente já esperou um tempinho aí agora. É melhor